Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo. Vamos lá gravar mais uma aula para vocês. Vamos lá abrir o PowerPoint aqui. Essa aula aqui eu gostei bastante, acho interessante esse assunto do cordel. Espero que vocês também tenham gostado. E tem muito mais coisas além disso, né? É que a gente tem uma limitação de tempo, etc. Mas vamos lá. Mais uma aula de língua portuguesa para o nono ano, aula número 33. E o assunto de hoje é a correção da aula número 30, tá bom? E eu sou a professora Nina. Vamos lá, pessoal? Bom, nessa videoaula faremos a correção da apostila da página 57 a 67. Lembrando a vocês que, na verdade, eu vou até abrir aqui, 57 a 67, mas metade disso aí é só o texto de um cordel, né? O cordel inteiro que é colocado aí, a gente vai discutir sobre ele, tá bom? Então, vamos embora. Olha lá. Voltando aqui, então. Na página 57, tem a história, tem um cordel, né, que conta uma história que o poema de cordel é escrito por Arievaldo Viana Lima. Ele é do Ceará, e ele escreveu um poema que a gente vai chamar de poema narrativo, daqui a pouco nós vamos entender por quê. É um cordel bastante longo, que conta toda a história, ao longo de alguns anos, aí, de um fazendeiro. Tudo bem? Então, olha lá. Ele vai até a página, de fato, né, ele termina na página 63, tá? E aí, na 64, então, começa a correção das atividades. Lembrando que esse poema é o seguinte, né? Esse fazendeiro, ele começa de baixo, ele vai juntando dinheiro, vai guardando dinheiro, vai comprando gado e ele vira um grande fazendeiro. Em algum momento ele pega empréstimos e tal, mas ele vai multiplicando aquilo e tal. Em um determinado momento ele vende toda uma boiada, pega um dinheiro enorme, assim, uma grande quantia de dinheiro e volta. Só que aí ele esquece, ele para descansar debaixo de uma árvore chamada oiticica. E na hora de ir embora, ele acaba esquecendo o dinheiro ali, ele só vai lembrar um tempo depois, quando ele volta, o dinheiro já foi. Ele volta para a fazenda desconsolado, só que ele não tem mais dinheiro para investir. E aí ele vai acabar perdendo a fazenda, perdeu tudo. Ele volta a estaca zero e começa de baixo novamente. Começa a negociar, chega a comprar bode dessa vez, porque ele não tem dinheiro para o gado. Quando ele tem uma quantidade, assim, umas 20 cabeças de bode, ele vai vender. E aí ele passa de novo pela mesma árvore de onde ele esqueceu o dinheiro. E aí ele fica agoniado com aquilo. Quando ele chega lá, tem uma outra pessoa lá, um homem, que o trata muito bem, que faz ele descansar, dá comida para ele, é uma pessoa generosa. E aí só que ele muito triste, o cara acaba perguntando o que está acontecendo e ele acaba insistindo tanto que ele conta, né, que 10 anos antes ele tinha deixado, aliás, ele não fala da data ainda, né, ele fala que ele tinha deixado ali, ele perdeu muito dinheiro, papapá. O rapaz que escutou, ele falou, pois não, acabou de achar. Fui eu que achei o seu dinheiro, eu multipliquei o seu dinheiro, porque eu apliquei, sempre sabendo que esse dinheiro não era meu, procurei muito tempo o dono, mas como eu não achei, eu mesmo tratei de trabalhar com esse dinheiro, multiplicar esse dinheiro. Então, hoje eu multipliquei todo aquele valor que você tinha deixado. E aí, agora, como eu sei que você é a pessoa que perdeu, tudo que é meu é seu, nós somos sócios. E aí ele começa tudo de novo, quer dizer, acaba tendo um final feliz. Bom, correção, então, das atividades. Página 64, cordel, encontro com a consciência, tá? Então, vamos lá. Em que estrofes é possível identificar a voz do cordelista Arievaldo Viana Lima? Que conteúdo elas apresentam? Então, gente, ó, falando em voz de quem apresenta, a gente sabe que é a voz do escritor, aquele que está narrando a história. Desculpa, gente. E aí o que ele fala, né? Em que momentos que ele fala, em que momentos que é ele falando, não contando a história. Então a gente tem no começo da história que ele fala o seguinte: bons leitores, vou narrar um caso que foi passado num livro muito decente. Foi o fato relatado. Minhas são somente as rimas, nada aqui é inventado. Deu para entender? É o autor que está contando, o narrador da história. E aí vai aparecer ele mesmo falando de novo. No final, quando termina,
que ele, na última estrofe, que ele fala o seguinte: Arievaldo é poeta, escolhe tema certeiro, valoriza essa cultura, agradece ao tabuleiro. Longínquo que ele estima deste Arievaldo Lima, o abraço é verdadeiro. Então é o seguinte, ele fala na primeira estrofe, ele está apresentando, dizendo o que vai acontecer ali, que ele vai contar, e na última que ele está se despedindo, é esses conteúdos aí, beleza? 2. É possível identificar nesse cordel elementos como narrador, personagens, espaço, tempo e enredo, o que o configura como um poema narrativo. Lembra, gente? Se eu tivesse que dado este poema para vocês, ou outro parecido, e desse aquele roteiro de análise literária para vocês trabalharem em cima, vocês iam encontrar todas as mesmas características, né? Porque narração é caracterizada por ter todos esses elementos e contar uma história, tá? Vamos lá, com base nisso, responda as questões propostas. Quem são os personagens no cordel? Então, todos os personagens que surgirem ao longo do cordel, você tem que colocar aqui. Então, olha lá, Ramiro Chaves, o caminhoneiro, Leonel dos Santos, o fazendeiro, compadre dele, né? Zé Messias, que é o boiadeiro aí que achou o dinheiro, Dona Amélia, que é a mulher desse boiadeiro, certo? B, em que cenários a história se passa? Então, da mesma forma que personagens, todos os lugares onde foi anotado que a história se passou, você tem que colocar aqui. Então, olha lá. Inhamuns, nome difícil, Fortaleza, né? Na Oiticica, naquela árvore lá. Na casa do compadre, onde ele passa um tempo hospedado. E também na Serra das Pipocas, que ele vai trabalhar. E depois nesse tabuleiro aí. Beleza? C. Há alguma indicação do tempo em que ocorrem os fatos? Tem sim, gente. E aí é bem claro, 1906, porque ele fala que é no século passado, então ele já está escrevendo isso a partir do ano 2000, né? 1906. E depois ele acontece durante o espaço de 10 anos, que é narrado, inclusive, isso na história, tá? Do começo ao final, ao desfecho da história, se passam 10 anos. 3. O enredo de um poema de cordel é simples, apresentando poucos conflitos. Responda. Que fatos compõem a introdução da história de Leonel dos Santos? Bom, esse Leonel dos Santos fez um empréstimo no Banco do Brasil para comprar o gado, né? Aí ele foi crescendo, ele foi multiplicando aquele dinheiro. Quando ele já estava com um bom capital, né? Uma boa fazenda, acontece de ele perder toda aquela quantia em dinheiro. E aí, por causa disso, ele vai se enrolando em dívidas e acaba perdendo a fazenda. Bom, e qual é o conflito dessa história? Justamente o momento que ele perde tudo, tá? Qual é o maior conflito aí? Ele estava indo muito bem, só que aí, por causa de um azar, de um esquecimento, ele perde tudo que ele tem. Então, ele fica muito desacorçoado, vamos dizer assim. Ele fica muito, muito triste, né? Ele volta a estaca zero. Então, o conflito aí é quando ele perde o dinheiro. Depois, qual é o clímax, o ponto de maior tensão da história, gente? É quando ele vai de novo para a árvore e aí o moço pergunta, o que foi que aconteceu, né? Por que você é tão triste assim? Por que você está assim? E aí ele conta, ele perdeu o dinheiro. E aí o momento que o rapaz fala, pois é, eu achei. O clímax, gente, é o momento de maior tensão da história. É aquele momento em que, a partir disso, ou a história se resolve, ou ela toma outro rumo, ou enfim. É aquele limite, assim, sabe? Aquele momento que vai acontecer alguma coisa. E aí é onde tem depois o desfecho da história, para ver como é que ela terminou, tá? E nesse caso aí é esse, o momento que ele fala, foi eu que achei o dinheiro. E aí o desfecho é que o rapaz diz que eles são sócios, na verdade que tudo que ele tem é do rapaz que perdeu o dinheiro, porque afinal de contas, se não fosse o dinheiro dele, ele não teria conseguido investir, só que como ele foi investindo e dobrou o capital, agora ele é dono da metade, né? O que é de um é de outro, certo? Viraram sócios meio a meio. Bom, 4. Nos poemas de cordel, predomina a linearidade temporal. O que é isso, gente? Os fatos ocorrem em ordem cronológica, sabe? Tipo manhã, tarde e noite, assim, na mesma sequência. Numere de 1 a 10 os principais acontecimentos correspondentes ao desenvolvimento da história na ordem em que ocorreram, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, aí é o seguinte, eu vou falar de 1 a 10, não vou falar na ordem que está aqui, tá? Então vamos lá, vamos procurar o 1. O 1, gente, é aqui, é a terceira opção.
Leonel volta ao local onde parara para descansar, mas não encontra o que havia esquecido. Esse é o número 1. Aí o número 2 está na página seguinte aqui. Desesperado, retorna à casa do compadre que o acolhe com muita atenção. Esse é o número 2. Número 3, a gente volta para frente. Cadê o número 3? Olha, é a penúltima aqui. Não consegue pagar suas contas e o banco lhe tira a fazenda. Bom, essa é a terceira. Vamos ver a 4? 4 é a primeira aqui, ó. Em Serra das Pipocas, começa a trabalhar em uma fazenda, transportando pequenas cargas no lombo dos animais. Então, essa é a 4. Aí depois é a 5, que é logo em seguida, olha. Economiza e compra 20 cabeças de bode. Então, ele trabalha bastante, começa a economizar até ter dinheiro para comprar essas cabeças de bode, começar a negociar de novo. Bom, aí esse é a 5. Número 6, lá, aqui, ó, a antepenúltima, olha. Retorna à estrada onde ficava o Oiticica, conduzindo os animais que comprara. Bom, vamos ver onde está a 7 aqui. Peraí, é aqui. Olha só, é a penúltima aqui. Encontra um boiadeiro descansando em uma rede à sombra da Oiticica. Aí a 8 é a de cima, olha. O boiadeiro oferece boa alimentação a Leonel. 9 é a última aqui. O boiadeiro percebe a tristeza de Leonel. E vamos ver se tem a 10. É a última aqui embaixo, olha. Leonel contra o boiadeiro, a tragédia que lhe acontecera 10 anos antes. Certo, pessoal? É isso. A ordem dos fatos, certo? A ordem cronológica. Aí depois aqui na página 65. No cordel, cabe também ao narrador interpretar as atitudes dos personagens e o sentido geral da narrativa, por isso se dirige ao leitor para tecer considerações de ordem ética ou moral. Nesse poema são contempladas duas grandes virtudes, comentadas pelo narrador, a amizade sincera e a honestidade. Mas deixa eu fazer um comentário a respeito do autor se dirigir ao leitor. Aonde mais que nós vimos isso, pessoal? Nos contos do Machado, né? Volta e meia, o Machado de Assis para a narrativa e vai contar. Fala, olha, leitor, presta atenção nesse fato aqui agora, porque agora é que vai acontecer tal coisa. Ou então ele fala, narrador, para o leitor, fala, leitor, se você soubesse a tristeza que tem na mente dessa pessoa, sei lá, ele fala algumas coisas se dirigindo diretamente ao leitor. Então, ele quebra aquela estrutura de só narrar, né? Ele comenta também. E a mesma coisa que está acontecendo aqui, certo? Então, ó, voltando aqui, ele diz que são duas virtudes muito, muito valorizadas e comentadas aqui. A amizade sincera e a honestidade, tá? Então, vamos lá. Que personagem simboliza a verdadeira amizade? Gente, o compadre, né? Porque ele tinha bastante amizade com o compadre, e aí quando acontece toda aquela tragédia dele perder o dinheiro, ele acaba ficando na casa do compadre, o compadre cuida dele para evitar até que ele se suicidasse, de tão preocupado que ele ficou. Né? Ele ficou assim arrasado, e o compadre lá tomando conta dele. Ou seja, ele não estava preocupado se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, ele queria cuidar do amigo, certo? B, cite uma atitude desse personagem que comprove sua resposta. Gente, muitas, né? Quando o Leonel perde todo o dinheiro e o compadre o acolhe em casa, ele fica tomando conta, ele nem dorme para tomar conta do Leonel, justamente para evitar até que ele se suicidasse. Ele ficava o tempo todo cuidando dele, fazia ele beber, fazia ele comer. Então, isso é uma verdadeira amizade, né? C. Que personagem representa a honestidade? Aí já é o Zé Messias, que é o boiadeiro que acha o dinheiro, né? Tanto que quando o outro fala que ele perdeu e conta o tempo que passou, ele falou, não, fui eu que achei e vou dividir tudo com o senhor. Não é legal? D. De que forma ele demonstrou ser honesto? Ele disse que tinha guardado todo o dinheiro, reinvestido todo o dinheiro, e que agora tudo que era dele é do rapaz também, era do Leonel também, tá? Vai dividir tudo. E um personagem comprovou a honestidade, diz Messias. Quem foi que comprovou essa honestidade, né? E como é que foi isso? É a esposa, a dona Amélia, né? Ou Adélia, deixa eu ver. Foi a dona Amélia, que é a esposa dele. Explicou, né? E que a história toda explicou que quando o marido achou o dinheiro, ele ainda procurou por um tempo e tal, esperou para ver se o dono voltava. Aí o dono não voltou, ele começou a investir, mas mesmo assim com muito cuidado, porque o dinheiro não era dele. Então, ele estava investindo, dobrou o capital e ainda depois dividiu com o verdadeiro dono, né? Legal. 6. Como o narrador do cordel mantém um diálogo com seu interlocutor? Cite 2 exemplos que comprovem a sua resposta. É aqueles momentos que ele para e fala com o leitor,
né? Então, olha, por exemplo, aqui, ó. Ele faz uso de vocativos, né? Ou seja, maneira de se dirigir ao interlocutor. No caso aqui, ô leitor, leitor. E ele começa logo no início, né? Ele já fala assim: bons leitores, vou narrar. Bons leitores, vou narrar. Então, ele já está falando com o leitor. Aí depois tem mais. Pois bem, vamos à história. E depois, olha, lhe garanto, meu leitor, agora o leitor calcule. Leitor, se tu é honesto, então várias vezes ele usa o vocativo leitor, se dirige a quem está lendo o texto dele, tá? E é o que faz Machado de Assis. Então, boa coisa. É boa coisa, né, gente? Ele escreveu bem legal. Gostei muito dessa história. 7, olha lá. O poema apresenta várias rimas. Identifica-as nas estrofes abaixo e responda em que verso elas ocorrem. Olha, tá lá, desses aqui. Bons leitores vão narrar um caso que foi passado. Num livro muito decente foi o fato relatado. Minhas são somente as rimas, nada aqui é inventado. Então, o que rima, gente? Olha lá. Passado, relatado e inventado. Segundo, quarto e sétimo verso, tá? É sexto, quer dizer. Segundo, quarto e sexto verso, são eles que rimam, né? Passado, relatado e inventado. Segundo, quarto e sexto verso. Depois, Arievaldo é poeta e escolhe o tema certeiro. Valoriza essa cultura, agradece ao tabuleiro. E longínquo que lhe estima, desse Arievaldo Lima, o abraço verdadeiro. O que está rimando aqui? Olha lá. Carteiro, tabuleiro, verdadeiro. E depois, estima e lima, também rima. Não dá para dizer, será que eu acho que não dá para dizer que poeta e cultura não é. Não é só porque termina com A, não, o som tem que ser igual. Deu para entender? Então rima certeiro, tabuleiro e verdadeiro e depois estima e lima, beleza? 8. O que essas rimas proporcionam ao longo do texto? Gente, eu li isso em voz alta aqui para sentir melhor o ritmo da poesia, né? Eu recomendo até que vocês façam isso. É legal você ler em voz alta e começar a ouvir aquele ritmo, né, que o texto propriamente tem. Então, o que ele tem aqui que ele está falando? Essas rimas proporcionam musicalidade, ritmo, tá? E outra coisa, elas são muito fáceis de memorizar. Você lê, você já está decorando, é muito legal. 9. Observe a imagem e responda as questões a seguir. Eu não coloquei a imagem aqui, gente, para não ocupar muito espaço, mas é aquele pedacinho onde tem a foto dos cordéis pendurados, as literaturas de cordel, né, os folhetos de cordel pendurados em cordéis mesmo, com pregadores e tal. Só não coloquei realmente pela falta de espaço aqui. Qual é o formato utilizado para a impressão da literatura de cordel? São folhetos, né? É como se fossem livretos pequenininhos, com várias folhas, eles imprimem, junta tudo, põe uma capa. E a capa feita, o desenho, né? A ilustração feita em estilogravura. Bom, aí depois, por que esse gênero literário é chamado de cordel? Gente, eu não acredito que no 9º ano eles ainda estão perguntando isso. Mas, enfim, todo mundo já sabe, né? É porque nas feiras do interior, esse livreto era pendurado nas cordinhas, porque não tinha prateleira, aquelas coisas para ficar mais visível. É por isso, né? Até parece que alguém não sabia. Será que alguém não sabia? C. Com base nessas características, conclui-se que a literatura de cordel é essencialmente o quê, gente? Popular ou erudita? Popular é óbvio, né? 10. O cordel apresenta regionalismo, ou seja, o emprego de palavras específicas e de determinadas regiões. Em alguns casos, a estrutura dessas palavras não condiz com a norma padrão. Cite exemplo dessas variedades linguísticas. Gente, são formas de se expressar que existem, né, e até em outras localidades e tal, que não fazem parte, né, digamos assim, da norma culta, e que só existem, ou pelo menos são mais usadas só em algumas regiões, tá? Então, no texto tem várias. Aí o livro seleciona algumas aqui, olha. Prazenteiro, leseira, rodagem, currulepes, acabrunhado, atarantado e feijão de corda, tá? Olha, acabrunhado, atarantado, feijão de corda, rodagem, leseira e prazenteiro eu já tinha ouvido falar. Agora esse currulepes ainda não. Então essas são as expressões, né, que estão dentro desses exemplos de variedade linguística aqui, tá?
e outras possibilidades que existem aí. Bom, sobre a correção é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse assunto do cordel é bem bacana, eu gosto bastante. E acho que todo mundo deveria ler um pouquinho, todo mundo deveria ver, enfim. Mas é isso, tá bom, pessoal? Tchau para vocês, até a próxima. Tchauzinho, beijinho, beijinho. E até a próxima aula. Tchau, tchau.